Os vulcões são uma das forças mais destrutivas do planeta, dando-nos uma ideia do funcionamento interno do nosso planeta. Essas montanhas explosivas podem expelir enormes quantidades de rochas, cinzas superaquecidas e lava. A história está repleta de histórias de erupções vulcânicas mortais, desde a erupção do Monte Vesúvio até o Krakatoa. Hoje em dia, os vulcões ainda representam uma ameaça para alguns países e para a vida das pessoas que vivem perto deles. Mas quando os vulcões entram em erupção nos tempos modernos, não passamos simplesmente histórias às outras gerações. Temos câmeras com as quais podemos captar o momento, permitindo outros vejam os eventos se desenrolarem como se eles realmente estivessem lá. Mesmo que as chances de ter uma câmera apontada para o lugar perfeito na hora perfeita sejam mínimas. Isso acontece e algumas imagens são verdadeiramente surpreendentes. Foram gravadas desde o Monte Sinabung até o vulcão Taal. Aqui estão 5 erupções vulcânicas massivas que foram capturadas pela câmera. Papua Nova Guiné é um país repleto de vulcões ativos. Com um total de 94, tem os vulcões mais ativos de qualquer outro país do Pacífico Sul. Enquanto o casal australiano Phil e Linda McNamara estavam de férias lá em 2014, eles souberam que haveria alguma possível atividade vulcânica acontecendo perto do Monte Tavervar, um dos locais vulcânicos mais ativos do país. Aproveitando a oportunidade para vê-lo, embarcaram em um barco para ver se conseguiriam olhar mais de perto. Eles tiveram o seu desejo realizado e capturaram a montanha em erupção. Here we go. Este vulcão tem um histórico de erupções, algumas delas muito violentas e mortais, principalmente em 1994, quando o Monte Tavervar entrou em erupção e enterrou em cinzas a cidade vizinha de Rabaul. Felizmente para os McNamaras, esta erupção não foi tão grande, mas ainda assim foi surpreendente que a explosão inicial tenha enviado uma nuvem de cinzas para cima enquanto a onda de choque da explosão atravessava a água. Você pode até ver as nuvens acima começando a se mover enquanto a onda de choque as empurra para longe. 12 segundos depois, ela atinge o barco com um grande estrondo. Mesmo quando a onda de choque passa, o filme continua a rolar, capturando a montanha em toda a sua glória. A Indonésia conhece bem as erupções vulcânicas, pois abriga um dos vulcões mais mortíferos da história, o Monte Krakatoa. Este país é um ponto quente tectônico e sísmico no Pacífico. Um dos muitos vulcões nesta ilha entrou em erupção em 9 de agosto de 2020, de forma espetacular. Felizmente, os moradores locais não ficaram feridos e conseguiram capturá-lo em vídeo. O Monte Sinabung está localizado na ilha de Sumatra. As imagens tiradas de uma das aldeias próximas mostram que é, na verdade, a segunda erupção do vulcão. A atividade vulcânica desta montanha começou, na verdade, no dia anterior com uma erupção menor. Sabendo que o Sinabung ainda é volátil, o governo ordenou que todos os residentes ficassem a pelo menos 3 km de distância da montanha. Pouco antes do início da filmagem, a montanha entrou em erupção violenta, com alguns residentes descrevendo os sons como um forte trovão, que durou mais de 30 segundos. Cinzas foram lançadas a 5 km no ar. Transformando o céu, cinzas escuras se espalharam por centenas de quilômetros de terra, cobrindo cidades e vilas em uma espessa camada de cinzas de até 24 km de distância. Foi a primeira vez que o Monte Sinabung viu qualquer atividade em mais de um ano. Ao redor do Oceano Pacífico há uma longa cadeia de vulcões conhecida como o Anel de Fogo. Do outro lado deste anel, na América do Sul, fica o país do Chile, que também tem o seu quinhão de vulcões ativos. Felizmente para este país montanhoso, as regiões onde existem esses vulcões são geralmente pouco povoadas. Em 23 de abril de 2015, um turista desconhecido que estava hospedado na cidade vizinha de Puerto Varas capturou a erupção do vulcão Calbuco.
Embora a câmera só tenha começado a rodar após a explosão inicial, ainda há muito para ser visto. A nuvem de cinzas é visível a quilômetros de distância no céu, sem sinais de dispersão. Ao ouvir o estrondo baixo da erupção, a câmera se aproxima da caldeira, proporcionando uma visão incrível do evento. O vídeo terminou logo depois, mas a erupção em si continuou por algum momento depois naquela tarde. À noite, a erupção passou de principalmente cinzas e gás a rocha e lava. Tudo foi destruído por quilômetros ao redor do vulcão e a paisagem foi iluminada pelo brilho laranja. O mais espetacular foram os relatos de faíscas de raios nas nuvens de cinzas durante a erupção, porque haviam poucas pessoas vivendo nas proximidades do vulcão Calbuco, não houve mortes e poucos danos materiais. De volta ao outro lado do Oceano Pacífico, visitaremos as Filipinas, outro país rico em vulcões, cujas erupções não são uma ocorrência incrivelmente incomum. Em uma das muitas ilhas ao redor das Filipinas fica o vulcão Taal. Embora tenha estado ativo na história recente, o vulcão ficou quieto por 47 anos, mas isso mudou em 12 de janeiro de 2020. Naquele dia, o vulcão Taal explodiu com uma força tremenda, enviando gases, cinzas e lavas para o alto, mas isso provaria ser uma situação um tanto incomum. Nos dias e semanas que se seguiram à erupção, lançou uma camada de cinzas incomumente úmidas e pesadas na paisagem circundante, o que matou quase toda a vegetação que tocava. Depois de 2 meses, a outrora Ilha Verde parecia mais a paisagem de um deserto rochoso da Lua. A cinza vulcânica não é feita do mesmo material macio e fofo que se forma quando as folhas de madeira ou papel queimam. Em vez disso, essa cinza é feita de pequenos pedaços irregulares de rocha e vidro, que são abrasivos incrivelmente duros e não se dissolvem na água. Então, quando pousa, os efeitos podem ser desastrosos para as plantas, animais e humanos. A erupção do Taal foi especialmente problemática, porque as cinzas ficaram úmidas o suficiente para se transformar em algo parecido com lama, antes de secar e endurecer em um estado semelhante ao cimento. Infelizmente, esta erupção em particular não ocorreu sem vítimas fatais. A região também sofreu muito economicamente. É lamentável a rapidez com que a Mãe Natureza pode impactar uma área ou um modo de vida de uma pessoa. Os países da América Central e suas paisagens foram moldadas por vulcões. Países como Costa Rica, El Salvador e Guatemala viram erupções nas últimas décadas que afetaram as pessoas e a economia. Neste vídeo vemos um grupo de montanhistas caminhando ao longo do que se pensa ser o vulcão Fuego, um vulcão ativo perto de Los Parrales, Guatemala. Como visto no vídeo, a montanha sopra uma pequena quantidade de cinzas, aparentemente para longe de onde eles estão caminhando. Eles não tinham dúvidas de que haviam capturado uma foto única na vida, então começaram a comemorar e aproveitar o momento. Para a sorte deles, a explosão não foi maior no vídeo. Parece que a erupção ocorreu a apenas algumas centenas de metros de onde eles estavam caminhando. Talvez fosse desconhecido para eles, mas no início daquele ano, aquela montanha explodiu em uma erupção que foi o pior desastre vulcânico da Guatemala em mais de um século. A erupção durou 16 horas, enterrando as aldeias vizinhas em cinzas. No total, 62 pessoas perderam a vida e milhares ficaram desalojadas. Por isso, embora estes montanhistas tenham conseguido escapar ilesos, tiveram uma sorte incrível, porque as coisas não pioraram como tinham acontecido alguns meses antes. Os vulcões na região centro-americana são incrivelmente voláteis e não cedem por nada. Do incrível ao assustador, os vídeos desses vulcões certamente deixarão uma marca. Eles moldam nosso planeta há mais tempo do que existimos e continuarão a fazê-lo muito depois de partirmos. Enquanto isso, todos têm uma câmera hoje em dia, então se você acabar se aventurando perto de um vulcão,
Tenha uma câmera pronta, você nunca sabe o que pode acontecer. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal, isso ajuda muito no nosso desenvolvimento. Somos apaixonados por curiosidades e queremos viver disso. Deixe o seu like para entregarmos cada vez melhores conteúdos para você.